queimar sálvia, apanhadores de sonhos, entretenimento demoníaco, certos tipos de livros, ornamentos, esculturas. Esses itens podem carregar um espírito por trás deles? Esses objetos podem ter um espírito demoníaco associado a eles? As pessoas que possuem tais itens em suas casas já experimentaram coisas estranhas, inquietantes ou até mesmo sobrenaturais? Vamos dar uma olhada em alguns dos itens mais perigosos que não deveriam estar em uma casa cristã. Queimar sálvia é uma prática aceitável para um cristão? Para considerar isso, é preciso dar um passo atrás e entender por que essa prática se tornou tão popular. A primeira coisa a saber é que queimar sálvia é, na verdade, um ritual. Pessoas que queimam sálvia fazem isso com a crença ou intenção de alterar ou limpar a atmosfera ou o ambiente espiritual ao redor de uma pessoa ou lugar. Em algumas partes do mundo, a queima de sálvia é um ritual antigo destinado a expulsar espíritos negativos ou malignos. Muitas vezes, quando as pessoas queimam sálvia em suas casas hoje em dia, dizem que é para se livrar da má energia, afastar espíritos malignos e para propósitos medicinais e de cura, e assim por diante. Mas aqui está o motivo pelo qual essa prática é considerada má. Primeiramente, a sálvia está conectada à bruxaria e ao ocultismo. De fato, a sálvia pode ser usada para invocar e conjurar vários tipos de coisas na bruxaria. Esse é o primeiro motivo. O segundo é que se você precisa de sálvia para afastar espíritos malignos ou para limpar espiritualmente sua casa ou ambiente, então você não precisa de Jesus. Quando você queima sálvia ao redor da sua casa com o propósito de alterar ou limpar a atmosfera, você está dizendo que confia mais nisso do que no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode clamar o sangue de Jesus Cristo sobre sua casa e nenhum demônio, nenhum espírito maligno entrará. Mas quando você queima sálvia, você está dizendo que prefere usar a sálvia a confiar em Jesus. Apanhadores de sonhos. Um apanhador de sonhos é um objeto profundamente enraizado na cultura dos povos indígenas e ainda segue nos dias de hoje. Seu propósito é manter pesadelos longe de quem está dormindo e permitir que apenas os bons sonhos cheguem até eles. Alguns até veem esses objetos como um símbolo de espiritualidade e proteção. Comumente, os apanhadores de sonhos são colocados acima das camas das pessoas ou em uma janela, e as pessoas realmente pretendem usá-los sob a suposição de que irão manipular o mundo espiritual. Quando se trata disso, lembre-se de que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, adverte os cristãos que vivem em uma cultura extremamente pagã. Ele os adverte a não serem governados por superstição e magia, tudo em nome de vários ídolos. 1 Coríntios 8, 5 e 6 até diz: porque ainda que haja assim chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, no entanto, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por quem vivemos. Quando uma pessoa coloca objetos como apanhadores de sonhos em sua casa, está dando permissão para que qualquer espírito associado a esses objetos a influencie. No final, você descobrirá que o diabo está por trás desse tipo de objeto que supostamente deve ser algo bom. O diabo é um oferecedor de falsa ajuda. Um apanhador de sonhos não afastará espíritos ou sonhos malignos. Satanás vem imitando um anjo de luz, então você precisa estar muito atento a isso. Entretenimento oculto ou demoníaco. Que tipos de filmes estão na sua casa? Que tipo de pôsteres estão pendurados? Que tipo de videogames seus filhos estão comprando ou jogando? Que tipo de jogos de tabuleiro estão no seu armário? Acredite ou não, certos objetos convidam certos espíritos. Os provedores de mídia não têm mais vergonha de apresentar conteúdos com ligações ao mundo demoníaco. Muitos artistas, jovens e idosos,
falam abertamente sobre seu envolvimento com a bruxaria e o ocultismo. Portanto, se você tem pôsteres de certos filmes ligados ao sobrenatural, se tem lembranças ou mercadorias de um programa relacionado ao ocultismo, livre-se desses itens. Lembre-se, Satanás é o grande enganador. Ele é um especialista em fazer o perigoso parecer benigno e o escuro parecer atraente. Ele é um mentiroso. Sua intenção é enganar, destruir e desviar você do lugar onde Deus quer que você esteja. As Escrituras chamam os crentes para serem santificados, para estarem no mundo, mas não serem do mundo, para serem separados e não se envolverem com o que não honra o Senhor. Livros. Outros itens que você precisa se livrar estão na categoria de livros. Isso inclui qualquer material de nova era, material ocultista, livros relacionados à feitiçaria, magia, manifestações sobrenaturais. Todos esses livros precisam ser queimados. Aqui está uma história interessante que você pode encontrar no livro de Atos, capítulo 19. O apóstolo Paulo está em Éfeso pregando o Evangelho, e a mão de Deus está sobre Paulo, permitindo-lhe realizar milagres poderosos. Esses milagres extraordinários incluíam casos em que lenços ou aventais que apenas tinham tocado sua pele e foram colocados em pessoas doentes, as curavam de suas doenças e expulsavam espíritos malignos. Assim, Paulo estava realizando o trabalho do Senhor, mas um grupo de homens viu isso e quis imitar esse poder. Eles tentaram usar o nome do Senhor Jesus em sua invocação, dizendo: "Eu te ordeno, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que saia." Esses homens, que eram na verdade filhos de um sacerdote chamado Seva, estavam fazendo algo perigoso. Eles estavam essencialmente brincando no reino espiritual sem a cobertura de Deus. Um dia, esses 7 filhos foram expulsar um demônio, mas o espírito maligno respondeu: "Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são?" Então, o homem com o espírito maligno saltou sobre eles, os dominou e os atacou com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Após isso, a história se espalhou por todos que viviam em Éfeso, e todos foram tomados de medo. Mas o nome do Senhor Jesus era altamente honrado. Muitos dos que creram agora vieram e confessaram abertamente o que haviam feito. Vários que tinham praticado feitiçaria, isto é, o uso de magia, trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram em um local público. O ponto desta história é que quando você vem a Cristo, todas as práticas pecaminosas devem ser queimadas, especialmente as coisas relacionadas ao uso de magia. Portanto, não importa o quanto você tenha gostado de ler um livro ou o que ele ensinou, como cristãos, devemos nos livrar de qualquer livro que seja de natureza ocultista. Devemos destruir qualquer tipo de livro de feitiçaria ou encantamento e precisamos nos livrar de livros sobre manifestações. Muitos artistas, jovens e velhos, falam abertamente sobre seu envolvimento com a nova era, a bruxaria e o ocultismo. A juventude dessensibilizada de hoje vê esses anúncios como mais esclarecedores do que perigosos ou repulsivos. Vanessa Hudgens, uma estrela da Disney que atuou em televisão e filmes, disse à marca de multimídia Nylon em abril de 2023 que sempre se sentiu atraída pela bruxaria. Ela afirmou ousadamente que sim, quando perguntada se sentia como uma bruxa, acrescentando: "Sempre me senti atraída pela escuridão e pelo desconhecido, assim como pela herbalismo desde que era criança." Hudgens contou ao repórter que teve sua despertar enquanto filmava um dos filmes de Princess Switch e que para ela ser uma bruxa significa conectar-se com meus anjos, meus ancestrais, meus guias espirituais, minha brigada espiritual. Ela também revelou que tem o dom da visão e viu fantasmas desde que pode se lembrar. Então, por que tudo isso importa?
Por que pais conservadores e cristãos devem se preocupar com o que está acontecendo no mundo do entretenimento? Talvez você nem esteja familiarizado com os filmes, programas de TV ou atores que mencionei até agora. Talvez você esteja pensando que este tópico não é realmente relevante para você. Não assisto ou apoio esse tipo de programa de TV, filmes ou escuto música com temas sombrios. Devemos nos preocupar com isso? Absolutamente sim. Em Ezequiel 33, lemos que Deus deseja que seu povo seja vigilante. O termo vigilante refere-se a uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros, particularmente o bem-estar espiritual dos outros. Precisamos de discernimento, e acredito que outro termo para discernimento é visão espiritual. Você está considerando que tipo de atmosfera está sendo criada por este filme, por este programa ou por este jogo? Você está considerando se a música que está ouvindo glorifica a Deus ou o afasta de Deus? A visão espiritual fará você fazer perguntas sobre o artista, sua vida e suas crenças. Todo crente deve ter um grau do Espírito Santo para ajudar a discernir decisões e escolhas na vida cotidiana. No mundo de hoje, a crescente flertação com o mal, a crescente aceitação da participação em bruxaria, ocultismo, satanismo e o reino espiritual das trevas só pode levar a desastre. Isso envenena a mente e a alma. Satanás é o mestre de marionetes de tudo isso. Assim como a maçã envenenada na história da Branca de Neve, ele disfarça o que é maligno e perigoso para que pareça adorável e bom. Ele faz isso de muitas maneiras, incluindo técnicas de dessensibilização, envolvendo conteúdo sombrio em comédia e usando jovens atores e artistas de música populares para dizer que não é grande coisa. Muitos hoje dizem que pedir orientação ou poder ou energia do lado escuro é aceitável. Eles insistem que não é perigoso, não é um problema, mas é perigoso. Há um problema quando brincamos com fogo. Acabamos queimados. É tão simples quanto isso. A Bíblia diz que o negócio de Satanás é roubar, matar e destruir. Ele é chamado de destruidor. Ele roubará sua alegria, destruirá sua felicidade, sua família, sua vida, se você lhe der uma oportunidade. O que a Escritura diz para fazer? Diz: não dê a Satanás uma oportunidade. Além disso, a Bíblia tem muito a dizer sobre bruxaria ou sobre aqueles interessados em se envolver com atividade paranormal. Em Deuteronômio 18, 9 e 12, diz: quando você entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não aprenda a seguir as práticas abomináveis dessas nações. Não se encontrará entre você ninguém que pratique adivinhação, que consulte oráculos, que interprete presságios, ou um feiticeiro, ou um encantador, ou um médium, um necromante, ou quem consulta os mortos, pois quem faz essas coisas é uma abominação ao Senhor. E então, Zacarias 10:2 adverte: os ídolos consultam mentiras, eles falam sonhos falsos e dão falsas consolações. Portanto, o povo anda errante como ovelhas, são afligidos. E finalmente o apóstolo João escreveu em 1 João 4: não crieis em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então aqui está o que devemos fazer. Devemos aderir ao desafio bíblico de fugir do mal, não olhá-lo. Lembre-se, Satanás é o grande enganador. Ele é um especialista em fazer o perigoso parecer benigno e as coisas sombrias parecerem atraentes. Ele é um mentiroso. Sua intenção é enganar e destruir e te atrair para longe do lugar onde Deus quer que você esteja. As Escrituras chamam os crentes para serem santificados, para estarem no mundo, mas não do mundo, para serem separados e não envolvidos com aquilo que não honra ao Senhor.
Ao considerar o desafio desta mensagem, deixe-me deixá-lo com estas palavras do apóstolo Pedro. Ele escreve em 1 Pedro 5:8: Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Você já percebeu que seu ambiente e seus arredores têm influência sobre você? Talvez você tenha tido a experiência de se comportar de maneira diferente dependendo do grupo com o qual está. Podemos ser muito religiosos ao redor de nossos amigos religiosos. Podemos ser ou parecer muito fervorosos em oração quando estamos entre verdadeiros guerreiros de oração. E podemos ser muito seculares ao redor de nossos amigos seculares. Agora, a razão para isso é que, como seres humanos, somos facilmente influenciáveis. Somos muito moldáveis e podemos adaptar facilmente às situações, ambientes e pessoas diferentes. É verdade que alguns podem fazer isso melhor do que outros, mas o princípio permanece o mesmo. É por isso que a Bíblia adverte que as más companhias corrompem os bons costumes, porque podemos ser influenciados por aqueles ao nosso redor. Também somos facilmente influenciados pelos nossos sentidos. Em outras palavras, as coisas que vemos, ouvimos, cheiramos, provamos e tocamos influenciam e mudam nossas vidas de maneiras que, na maioria das vezes, não estamos conscientes. Agora, se forças espirituais quisessem tentar influenciar você, que métodos você acha que elas usariam? Claro, elas tentariam influenciá-lo através dos seus sentidos, através das coisas que você vê, do que você ouve e até mesmo do que você cheira, prova e toca. E se você está um pouco cético sobre como poderia ser influenciado espiritualmente através do olfato, paladar e tato, basta olhar alguns dos rituais ocultistas que envolvem todos os tipos de atividades ímpias. Agora, a coisa sobre nossos sentidos é que eles são portais espirituais abertos. Em outras palavras, tanto as forças espirituais boas quanto as más podem nos acessar através desses meios. Com base no que escolhemos permitir através dos nossos sentidos, podemos alimentar a luz ou as trevas dentro de nós. Podemos alimentar nosso homem espiritual, que está faminto e sedento por Jesus Cristo, ou podemos alimentar a carne, o homem carnal que anseia por prazer e ganho egoísta. Agora, para estar preparado para a guerra espiritual, precisamos entender como as pessoas permitem que o diabo tenha acesso aos seus corações, mentes, corpos e lares. Como criamos espaço para ele operar em nossas vidas? A resposta é bastante simples. Deixamos a porta aberta. O diabo não pode acessar uma porta fechada, mas uma porta aberta é um convite. Algumas das portas que deixamos abertas para o diabo são as coisas que assistimos e vemos. Consumimos mais conteúdo de mídia do que qualquer outra geração na história. Com serviços de streaming abundantes, temos acesso a mais shows, filmes e conteúdo do que nunca. Mas muito desse conteúdo é algo que nunca deveria cruzar nossos olhos como crentes. Muito do conteúdo da mídia está cheio de violência, sexo e outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. Um estudo mostrou que o americano médio viu 200 mil atos de violência na televisão até os 18 anos. Que tipo de ponto de apoio o diabo pode obter com essa exposição? Dessensibilização, um sentimento de que não é tão ruim. Talvez ele te prepare para não se chocar tanto com outros comportamentos violentos, ou talvez você comece a fazer desculpas para seus próprios atos de violência. Pense nisso. O diabo poderia realmente tentar dessensibilizá-lo para que você possa tolerar atos sexuais fora dos parâmetros estabelecidos por Deus? Sim, ele poderia. Ele poderia mudar a própria química celular do seu cérebro através do que você está assistindo repetidamente? Sim.
Damos ao diabo acesso a tudo isso através do que permitimos em nossos olhos. A internet fornece outra avenida através da qual nossos olhos nos dão acesso ao diabo. Numerosos estudos concluíram que as redes sociais são uma das principais causas de infelicidade no mundo. Através desta ferramenta maravilhosa, a internet, Satanás tem conseguido ganhar um ponto de apoio, expondo nossos olhos a indignidades, violência e pornografia. Você ficaria surpreso ao descobrir quantas pessoas sofrem de ansiedade e depressão causadas pelas redes sociais. Para muitos de nós, nossos olhos são o principal e mais poderoso meio que Satanás usa para entrar em nossos lares e vidas. Outra maneira poderosa pela qual o inimigo ganha um ponto de apoio em nossas vidas é através do que ouvimos. O que ouvimos é um meio espiritual poderoso que pode nos abrir para receber o Espírito de Deus ou o Espírito do inimigo. Como o conteúdo visual, a música tem avançado enormemente com a tecnologia, nos dando acesso a mais música do que nunca na história. Se você está em qualquer plataforma de streaming de música, você literalmente tem acesso a quase todas as músicas já gravadas. No entanto, também como o conteúdo visual, muita música popular não é edificante ou inspiradora. Em vez disso, está cheia de violência, sexo promíscuo, espíritos rebeldes e linguagem imprópria. Quem ouve música sabe que é uma experiência espiritual. A música tem acesso ao seu eu interior de uma maneira que outras coisas não têm. O diabo absolutamente usa este meio para ganhar acesso aos nossos corações e mentes. Outras formas pelas quais o diabo ganha acesso a nós são amizades e relacionamentos não saudáveis que nos conduzem por caminhos ímpios e práticas pecaminosas. Quantos jovens recorrem a drogas e álcool por causa da pressão dos colegas? Quantos começam a se envolver em práticas sexuais pecaminosas por causa da companhia ímpia que mantêm? Esta é mais uma avenida através da qual o diabo ganha um ponto de apoio. Muitas pessoas não têm consciência de que o que absorvemos, o que alimentamos, o que continuamente ouvimos e assistimos tem um efeito espiritual sobre nós. Algumas dessas coisas que absorvemos nos fecham e desativam nosso senso de percepção espiritual. Tornamo-nos complacentes, confortáveis e cegos para os esquemas do inimigo, e isso realmente nos coloca em um estado de vulnerabilidade para os ataques e influências do diabo. No entanto, coisas piedosas, a oração a Deus, ouvir a palavra de Deus, tudo isso fortalece e vivifica nosso espírito e, por sua vez, nos tornamos cristãos mais fortes, cristãos ousados, cristãos que estão vigilantes contra o inimigo. Então, como nos protegemos contra a influência do diabo? O apóstolo Paulo nos dá a resposta em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honroso, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Devemos guardar as portas de nossos sentidos e consumir apenas aquelas coisas que são puras, piedosas e que direcionam nossas mentes e corações para Deus. Da mesma forma que o diabo ganha acesso a nós através dos nossos sentidos, Deus também pode ganhar acesso a nós se nos colocarmos na posição de ouvi-lo. Se assistirmos a conteúdos que são edificantes, inspiradores e que constroem em vez de destruir, isso pode nos aproximar de Deus. Se ouvirmos músicas que glorificam a Deus e nos trazem esperança e alegria, isso pode nos aproximar de Deus. Se usados para propósitos sagrados, essas coisas também nos protegerão das influências do inimigo. Sigamos o conselho das Escrituras e direcionemos nossas mentes para as coisas que são puras, amáveis, louváveis e dignas de louvor. Então, nossas mentes estarão fortificadas contra qualquer ataque do inimigo.
Como cristãos, acreditamos que Deus pode e nos alerta quando estamos em perigo ou quando precisamos fazer mudanças em nossas vidas. Muitas vezes, Deus pode e nos avisa através das Escrituras. A palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para nos guiar e nos alertar sobre perigos e armadilhas potenciais. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus usa isso para preparar e equipar seu povo para realizar toda boa obra. A palavra de Deus contém vários avisos sobre todas as áreas de nossas vidas. Quando se trata de nosso coração, a palavra de Deus nos diz para mantê-lo com toda a diligência, pois dele procedem as questões da vida. Quando se trata das pessoas ao nosso redor, a palavra de Deus em Romanos 12 nos diz para fazer tudo o que pudermos para viver em paz com as pessoas ao nosso redor. Quando se trata de nossos pensamentos, a palavra de Deus nos diz para levar todo o pensamento cativo e fazê-lo obedecer a Cristo. Quando se trata de nossa atitude, a palavra de Deus nos dá as bem-aventuranças, em Mateus 5. E quando se trata de como vivemos nossas vidas, a Bíblia contém vários avisos sobre as consequências do pecado e da desobediência, bem como orientações sobre como viver uma vida que agrada a Deus. Para aqueles que vivem em pecado, somos advertidos de que o salário do pecado é a morte. Para aqueles que estão cheios de orgulho, somos advertidos de que o orgulho precede a queda. Para aqueles que vivem em rebeldia, somos instruídos a não endurecer nossos corações. Para aqueles que são inflexíveis, a Bíblia nos adverte sobre os perigos da falta de perdão e da amargura. Portanto, ao longo da palavra de Deus, recebemos esses avisos que são destinados a nos guiar através da vida e manter-nos no caminho certo. Outra maneira pela qual o Senhor nos avisa é através do Espírito Santo. Deus fala conosco através do Espírito Santo, que nos guia e nos convence do pecado. No livro de João, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. O Espírito Santo pode ser aquela voz ainda e pequena que fala ao seu coração e convence-o do pecado. John Piper uma vez disse sobre o Espírito Santo que ele é o meio pelo qual Deus fala em nossas vidas e nos direciona para o caminho da obediência. Além disso, Deus pode usar as circunstâncias em nossas vidas para nos avisar ou nos guiar em uma direção diferente. Por exemplo, podemos experimentar uma série de contratempos ou obstáculos que deixam claro que estamos no caminho errado. Ou talvez, Deus possa fechar uma porta que pensamos estar aberta para nós. Em Romanos 8, 28, Paulo escreve: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo as circunstâncias difíceis podem ser usadas por Deus para nos guiar em direção à sua vontade para nossas vidas. A mão de Deus está em cada detalhe de nossas vidas, quer sentimos isso ou não. Em conclusão, Deus pode nos avisar de várias maneiras, incluindo através das Escrituras, do Espírito Santo e das circunstâncias. Como cristãos, é importante estarmos abertos à orientação de Deus e buscar sua sabedoria em todas as áreas de nossas vidas. O Senhor tem um plano para cada um de nós e podemos confiar que Ele nos guiará e nos alertará ao longo do caminho. Precisamos sempre estar cientes de que o que fazemos hoje, enquanto estamos vivos e respirando, afetará o mundo invisível para nós. Mateus 6:33 coloca isso da seguinte forma: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma tradução diferente diz: mas primeiro e mais importante, buscai, almejai e esforçai-vos pelo seu reino e sua justiça, seu jeito de fazer e ser certo, a atitude e os caracteres de Deus.
e todas essas coisas vos serão dadas também. Para colocar isso em perspectiva, estamos sendo chamados a escolher Jesus Cristo em um mundo que o está rejeitando. Estamos sendo chamados a viver uma vida justa em um mundo hostil. Estar no campo de Deus significa que Jesus Cristo sozinho governa e reina em sua vida. Não há outro Deus a quem você se curve a não ser Jesus. Viver uma vida justa em um mundo hostil significa que Jesus Cristo tem autoridade sobre as escolhas que você faz. Ele governa sua vida de pensamentos, é o fator motivador por trás de suas ações e obras. A Bíblia nos adverte a não dar lugar ao diabo. Efésios 4:27. Devemos ser vigilantes e proteger nossos lares das influências malignas. Em vez de abrir portas para o inimigo, vamos encher nossos lares com a presença de Deus através da oração e da leitura da palavra. Ore para que sua casa seja um lugar de paz, proteção e santidade. Vamos orar. Querido Deus, pedimos que Tu protejas nossos lares e nossas vidas das influências malignas. Abençoa nosso espaço e remove qualquer coisa que não honre o Teu nome. Que possamos viver com discernimento, escolhendo o que é puro e agradável a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você encontrou este vídeo útil, inscreva-se no nosso canal, curta e deixe um comentário abaixo. Queremos ouvir suas experiências e pensamentos sobre como manter sua casa protegida e abençoada. Que Deus abençoe você e sua família.